Boa noite, na presença do Santo Espírito de Deus, minha amada família de oração, vencedores e vencedoras. Juntos nós somos mais fortes e as nossas orações unidas têm muito poder. Está começando a nossa oração da noite e que a presença de Deus possa fortalecer a nossa fé, nos concedendo uma noite mais do que abençoada. Como vai você? Como é que foi o seu dia hoje? De 1 a 10, qual nota você daria? Espero que o seu dia tenha sido nota 10. Graças a Deus, o meu dia foi uma bênção e espero que o seu dia também tenha sido uma bênção na presença do Senhor. Vamos nesse momento fazer uma oração de agradecimento a Deus. Vamos agradecer a Deus por mais um dia de vida na presença dele. Coloca aqui nos comentários a frase da noite de hoje. E a frase da noite de hoje é: Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de você? Se Deus cuida de você, então coloca essa frase aqui: Deus cuida de mim. Vamos falar sobre o cuidado de Deus para conosco. Muito forte a mensagem de hoje. Oremos ao Senhor nesse instante. Boa noite, Espírito Santo da verdade. Na tua presença aqui estamos mais uma vez. Queremos te agradecer pelo privilégio da vida. Obrigado, Senhor, pelo ar que respiramos. Obrigado, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado pelo teu cuidado, porque o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos livramentos, pela tua proteção. Muito obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu. Nós consagramos para o Senhor esse dia e te pedimos a tua bênção, te pedimos o teu favor, a tua graça. Deus, seja conosco, nos concede um dia mais do que abençoado, nos concede uma noite mais do que abençoada e que esta noite seja uma noite tranquila, uma noite de paz na tua presença. E nós te agradecemos por esse dia, nós te louvamos pelos livramentos que o Senhor nos deu, os livramentos que os nossos olhos viram e os livramentos que os nossos olhos não viram. Gratidão, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer em nossas vidas. Eu apresento aqui a todos os pedidos de oração. Vem curar, vem libertar, vem transformar, vem abençoar com as ricas dádivas e bênçãos do teu divino poder. Nós oramos, nós te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer em nossas vidas. Gratidão, Senhor, é a palavra dos nossos corações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. Não nos deixa, Senhor, cair nas tentações, mas nos livra de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. E graças a Deus. Graças ao nosso bondoso Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Vamos para a palavra? O que Deus me deu hoje, a palavra que Deus me inspirou a te entregar nesta noite é: Deus cuida de nós. Diz assim comigo: Deus cuida de mim. Diga mais uma vez: Deus cuida de mim. Eu quero ler um texto bíblico aqui, que é um texto muito conhecido. Eu já li algumas vezes aqui no canal, mas Deus me deu novamente esse texto e eu preciso te entregar. O versículo da noite de hoje está na primeira carta que escreveu Pedro, no capítulo 5, verso 7. Nos diz assim a palavra do Senhor: lancem sobre ele, esse ele aqui é Deus, lance sobre ele toda a sua ansiedade. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Glória a Deus por esta palavra rica, poderosa e maravilhosa. Lancem sobre Deus toda a sua ansiedade, porque Deus tem cuidado de
vocês. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Sabe, o que é ansiedade? A ansiedade é aquela preocupação sobre o futuro. É aquele pensamento que não está no presente, é o pensamento que está no futuro. E existem muitas pessoas que têm sofrido por ansiedade. Eu sei que existem vários níveis de ansiedade. Existe a ansiedade clínica, mas existe a ansiedade natural. E o que é a ansiedade natural? A ansiedade natural é aquela preocupação exagerada sobre coisas que ainda nem aconteceu. Existem pessoas que estão sofrendo por algo que ainda nem aconteceu. A pessoa imagina o futuro, imagina o que vai acontecer, imagina o que pode acontecer, o que possivelmente pode acontecer, e a pessoa já vai sofrendo as amarguras, as angústias, sem aquela situação estar acontecendo. Isso é uma ansiedade, uma preocupação exagerada sobre o futuro e sobre os acontecimentos que ainda nem está sobre o nosso controle. Mas só que na palavra de Deus nós encontramos respostas para todas as nossas questões, para todas as nossas perguntas, para todos os nossos dilemas. E a palavra de Deus nos indica, nos aponta que nós não precisamos ficar ansiosos, porque Deus ele cuida de nós. Por isso que o escritor aqui, na primeira carta de Pedro, ele escreve e diz: lancem sobre Deus toda a vossa ansiedade. Ou seja, não fique preocupado com o dia de amanhã. Existem pessoas que precisam muito ouvir o que eu vou falar agora. Você precisa se tranquilizar. Você precisa dormir. Existem pessoas que estão perdendo o sono por causa das preocupações da vida e por causa de preocupações de coisas que nem aconteceram. A pessoa coloca a cabeça no travesseiro e o travesseiro começa a esquentar, a cama começa a esquentar, a pessoa vira para um lado, vira para o outro e o sono não chega. Mas eu quero profetizar em nome de Jesus. Pode dormir tranquilo, pode dormir tranquila, porque do teu amanhã cuida Deus. Vou repetir mais uma vez. Pode dormir tranquilo, pode dormir tranquila, porque do teu amanhã cuida quem? Cuida Deus. Se existe um dia que precisamos nos preocupar com alguma coisa, esse dia é hoje. Eu sei que o dia ainda falta algumas horas para ser concluído. Quando chega a meia-noite, conclui o dia. Eu sei que falta poucas horas para concluir o dia, para concluir esse dia chamado hoje. Todavia, nós precisamos entender que se existe alguma forma de fazermos alguma coisa, o que nós podemos fazer é agora. Por exemplo, existem pessoas que passam o dia todo ali na batalha da vida, chega de noite, coloca a cabeça no travesseiro e começa a pensar nas preocupações da vida. Aí eu te pergunto, será que dá para resolver alguma coisa com a cabeça no travesseiro? Será que dá para resolver alguma coisa pensando, remoendo sobre o futuro? É óbvio que não. Existem pessoas, vou repetir isso aqui porque isso aqui é muito forte. Existem pessoas que querem resolver os seus problemas com a cabeça no travesseiro. A pessoa está com a cabeça no travesseiro e fica pensando em várias coisas para resolver. Ei, nada vai se resolver com a cabeça no travesseiro. Se existe um momento que nós podemos resolver as coisas, vai ser no dia seguinte, quando você acordar, quando você estiver acordada, acordado, aí sim, de pé, acordado, que você vai resolver o que tem que resolver. Então descansa esse teu coração. Eu não sei para quem é esta palavra, mas existem pessoas que estão perdendo o sono, existem pessoas que estão dormindo pouco por causa das preocupações da vida, e Deus manda dizer para ti: dorme tranquilo, minha filha. Dorme tranquilo, meu filho. Dorme, descansa. Em paz me deito e logo pego no sono, porque Deus cuida de mim. Deita
e dorme, porque Deus está agindo. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que desde a antiguidade não se ouviu e nem com os olhos se viu um Deus além do nosso, que trabalha ao favor daqueles que neles esperam. Precisamos descansar o nosso coração. Eu sei que muitas das vezes não é fácil. Eu sei que muitas das vezes a preocupação inunda a nossa mente. É difícil não se preocupar, não é verdade? Se eu disser que é fácil, não é tão fácil assim como se imagina. É difícil não se preocupar quando você está diante de um problema, quando você está diante de uma situação difícil, quando você está diante de uma enfermidade, de uma doença, ou um parente que está na UTI, ou alguém que você ama que está perdido, alguém que você ama está escravizado nas drogas, nos vícios, ou quando alguém que você ama está em perigo. É difícil não se preocupar diante de um cenário caótico, diante de um cenário de escassez, quando a conta de luz está vencida e você tem o dinheiro para pagar aquela conta e só pagar aquela conta, mas você já está se preocupando com a próxima conta que vai chegar. Em alguns casos, você pagou todos os débitos, todas as dívidas, mas ainda falta um pouco de dinheiro para terminar a feira do mês ou para pagar uma determinada conta. E com esse cenário, a preocupação vem. E com a preocupação vem a falta de apetite, vem a falta do sono. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está me levando a falar essas coisas. Se Deus está me levando a falar essas coisas, é porque do outro lado dessa tela tem alguém que está precisando ouvir essa palavra. E Deus manda dizer para o teu coração: eu sei que não é fácil, mas não te preocupas, porque a providência que você precisa vai chegar. A quantia em dinheiro que está faltando para essa conta ser paga vai chegar. Esse problema que você deixou pela metade vai se solucionar. Essa situação que parece difícil vai se tornar fácil, porque Deus já entrou com providência e Ele cuida de você, Ele cuida da tua saúde, Ele cuida da tua casa, Ele cuida das tuas finanças. Quando a Bíblia diz que Deus cuida de nós, isso significa que Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. Diz assim comigo: Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Diga com fé: Deus cuida de mim nos mínimos detalhes. Então descansa. Dorme tranquila. Dorme sossegada. Amanhã a providência chega na palma da tua mão. E você vai voltar aqui nesse canal e vai dizer: Pastor Bruno, se cumpriu aquela palavra que você profetizou. Para eu dormir tranquilo, dormir tranquila, porque a providência iria chegar no outro dia. A providência chegou e eu estou aqui para testemunhar desta maravilha, desse milagre, desse socorro que Deus me concedeu. E essa palavra que Deus me deu fala justamente sobre isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lancem sobre ele. Esse ele aqui é Deus. Lance sobre Deus toda a sua ansiedade, ou seja, tudo aquilo que te preocupa, tudo aquilo que angustia a tua alma, tudo aquilo que te entristece, tudo aquilo que te deixa ansioso, ansiosa. Pegue tudo isso e lança para Jesus, lança para Deus. Lança para Deus, porque Deus vai fazer melhor do que você. Deus vai fazer melhor do que eu. Porque se a gente faz com as nossas mãos, ok, mas quando Deus faz com a mão dele, é perfeito. Então não será as tuas mãos que vai agir nesta situação. As mãos que vai agir nessa situação é a mão que fez o céu, é a mão que fez a terra, é a mão que fez o homem, é a mão que estendeu e fez o sol parar e a lua parar. É a mão que fez o mar e o vento se acalmar. É a mão de Deus
que vai agir nessa situação. Não será as tuas mãos, será as mãos de Deus. As mãos do Todo-Poderoso que vai agir ao teu favor, toma posse de vitória. E o texto conclui dizendo: porque Deus tem cuidado de vocês. Olha só, é lindo demais isso aqui, não é? Essa palavra é muito linda. Olha só, porque Ele, ou seja, nosso Deus, porque Deus tem cuidado de vocês. Deus cuida de você. Torno a dizer mais uma vez, Deus cuida de você. Deixa eu falar uma coisa aqui, ó. Você que é mãe, está orando pelos seus filhos. Deus ama os seus filhos mais do que você ama os seus filhos. Porque existem mães que ficam tristes, abatidas e querem ver a vida dos filhos sendo abençoadas. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó. Deus ama os seus filhos mais do que você ama eles. Vou repetir mais uma vez. Deus ama os seus filhos mais do que você ama eles. Deus ama o teu esposo mais do que você ama o seu esposo. Deus ama a tua esposa mais do que você ama a sua esposa. Deus ama muito mais do que você. Sabe o que isso significa? Significa que o Deus que ama muito mais do que nós, Ele está cuidando de tudo. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus mandou repetir 3 vezes. E eu vou repetir 3 vezes aqui. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de tudo. Deus está cuidando de absolutamente tudo. Deus está cuidando de tudo, então descansa o teu coração, acalma o teu coração, descansa a tua alma. Deus está cuidando daquilo que você se preocupa. Deus está cuidando daquilo que você ora e apresenta diante dele. Deus está cuidando daquela situação, daquela causa na justiça, daquela causa trabalhística. Deus está cuidando do teu filho, da tua filha, do teu esposo, da tua esposa. Deus está cuidando daquele parente que está enfermo. Deus está cuidando daquela pessoa que está na UTI. Deus está cuidando daquela situação que ficou mal resolvida. Deus está cuidando daquela dívida que você precisa pagar. Deus está cuidando daquela prestação que você falou, meu Deus, traz a providência. Deus está cuidando, vai trazer a providência, vai trazer a solução, vai trazer a resposta, vai trazer o alívio. Deus vai trazer a cura, a restauração da saúde. Não te preocupas, porque o médico dos médicos visita o teu corpo nesta noite, transmitindo saúde, saúde, saúde. Não te preocupas, está sobre o cuidado do Todo-Poderoso. Eu não sei para quem é esta palavra, mas Deus está me direcionando a falar isso. Então, se Deus está me direcionando a falar isso, é porque tem alguém que precisa ouvir. E nesse momento eu quero fazer uma oração. E o nome desta oração se chama a oração do cuidado de Deus. O nome desta oração se chama a oração do cuidado de Deus. Eu quero orar e pedir para que o Deus dos céus possa, cada dia mais e mais, cuidar de nós em todos os detalhes. E aquilo que, por acaso, esteja nos preocupando, que o Senhor traga a solução e que todas as preocupações desapareçam e que você possa dormir em paz. Que você possa ter um sono tranquilo, um sono restaurador. E que amanhã você acorde com energia total e com força total na presença do Senhor, o nosso Deus. Amém? Então fica aí essa palavra para o teu coração. Vamos estar nesse momento orando ao Senhor com muita fé. Coloca nos comentários a frase da tua vitória. Deus cuida de mim.
O adversário disse assim: ela não vai colocar essa frase nos comentários, mas você vai vencer o adversário e Deus vai usar as tuas mãos e você vai escrever aqui nos comentários: Deus cuida de mim. E quando você escrever a frase Deus cuida de mim, sabe o que vai acontecer? Deus vai enviar um anjo muito poderoso que vai visitar essa situação, trazendo solução, resposta e milagre. Toma posse dessa palavra em nome de Jesus. Oremos a Deus com muita fé nesse instante. Deus Todo-Poderoso, nós cremos na Tua palavra e na Tua presença nesta oração da noite. Aqui estamos, Pai, reconhecendo que o Senhor cuida de nós. E nós lançamos sobre o Senhor toda a ansiedade, toda a preocupação. Nós colocamos diante de Ti, ó Deus, tudo aquilo que nos preocupa. Nós colocamos diante do Teu altar, diante da Tua presença. Colocamos diante das Tuas mãos poderosas. E que toda a preocupação vá embora. E que no lugar da preocupação o Senhor traga sossego para a alma. Que se cumpra em nós aquela palavra do Salmo que diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor cuida de mim. Eu quero te pedir, Senhor, uma noite tranquila para a tua filha, para o teu filho. Que o Senhor conceda um sono reparador, um sono tranquilo, Pai, na tua presença. Que todas as preocupações sejam resolvidas e que o Senhor conceda-lhes a vitória, a bênção, o milagre, a resposta, a cura, a salvação, a libertação, a transformação. Do alto venha sobre nós o teu poder, Senhor, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo a paz, trazendo a vitória total e completa. Deus, nós oramos com fé, nós te pedimos com fé, na certeza absoluta da vitória. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Que esta palavra que foi ministrada nesta noite se cumpra em nossos corações e, uma vez mais, nós possamos experimentar o teu poder, a tua glória, a tua força, a tua grandeza em nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa o teu povo com paz, abençoa o teu povo com vitória. Abre as janelas dos céus e derrama uma chuva de vitória sobre cada família, sobre cada coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e pela fé te agradecemos por tudo. Assim seja. Amém e graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer, viver toda a promessa de Deus e a bênção do Senhor está sobre a sua vida. Continue contribuindo na nossa igreja, Nascidos para Vencer, que Deus multiplique de uma forma poderosa e especial. E fiquem todos com Deus, tenham uma boa noite e até breve na nossa oração da manhã. Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus, que Deus te abençoe sempre e poderosamente. A paz do Senhor.